Se tu não fizer um básico bem feito, não adianta tu querer escalar, automatizar, hiperautomatização, que tu só vai escalar o caos, em vez de melhorar ou ter algum ganho efetivo. Alguém tem que parar e mergulhar a fundo naquele processo ali e descobrir ferramentas, seja uma IA, junta 3 IA para dar conta. Ou as empresas se adaptam a esse novo modelo, ou elas vão acabar morrendo, né? Se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, tu demorou demais para lançar. Tem empresa que hoje ainda só conhece chat GPT e olha lá, né? Não consegue usar. O que vai mudar o jogo de verdade são os agentes, são as IAs cirúrgicas, né? Que vão olhar realmente para um processo específico, para um detalhe específico. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast da GoFi. Hoje nós estamos com convidados muito especiais e lembrando que esse podcast é para você, que é protagonista da sua operação, para empresas que estão crescendo, escalando suas operações e sabem que tem diversas dificuldades no dia a dia. A gente está trazendo convidados muito especiais para esses podcasts para conseguir ajudar a trazer mais insights das operações do dia a dia e como pessoas que já passaram ou estão passando nesse momento, né, nas suas operações, trazendo não só aquilo que é acerto, né, mas também erros, dificuldades, aquilo que realmente a gente passa no dia a dia. E lembrando também que a gente está tanto no YouTube quanto no Spotify para vocês poderem acompanhar todos os episódios do podcast da GoFi. E hoje eu tenho 2 convidados muito especiais que são amigos e clientes aqui da GoFi. Eu trouxe Felipe, CEO da Futuriza. Cara, agradeço o convite. A gente é cliente da GoFi e dentro da operação fez muita diferença. E é legal essa oportunidade de a gente estar compartilhando um pouquinho de como que a gente está, o que a gente está inventando na Futuriza, né? Principalmente nesse mundo louco de IA. E principalmente dicas de gestão, empreendedorismo e várias coisas aí relacionadas ao mundo dos negócios. E também Sariane, CEO da Futuriza. Sim, e também a maior beneficiada com o GoFi, né? Prazer estar aqui com você hoje. Prazer, pessoal. Prazer é meu de ter vocês aqui hoje. Lembrando, né, que vai ser um bate-papo aí para a gente falar não só sobre operações, né, mas tudo que envolve, né, principalmente falando de inteligência artificial, que é o tema principal não só nosso no dia a dia, né, que a gente está envolvido com tecnologia, né, 2 empresas aí do segmento tecnológico, mas também no mundo todo, né. Então, o assunto principal é esse, mas como também a gente aplica inteligência artificial na operação e trazendo aí alguns erros, acertos que a gente já vê no dia a dia, né. Mas para a gente começar, né, esse bate-papo, eu queria que o pessoal conhecesse um pouco melhor a história da Futuriza, né? Então, se o Felipe puder compartilhar aí com a gente, como é que surgiu a Futuriza? Acho que até contar um pouquinho aí da tua história, né? Que eu sei que tem aí uma história bem bacana, tu teve um exit antes, né, já de uma outra empresa. Você vai contar um pouco tanto da tua história quanto de como surgiu a Futuriza, né? Boa. Cara, eu sou empreendedor tech desde 2010, né? Sempre fui um cara ligado em tecnologia, gostava muito, sempre olhava para os problemas e ficava com aquela agonia de solucionar. E na época até da agência e software house que eu lancei em 2010, um grande desafio que eu sempre enfrentei foi a escala, né? Porque no modelo de agência é aquela loucura, tu tem que vender, no outro mês tudo de novo e repete. E aí foi onde entrei no mundo das startups. Foi quando eu comecei a olhar esse modelo de receita recorrente, de escala de tecnologia, e onde eu lancei a primeira startup, que foi o Convenix, né, que era uma fintech, um aplicativo de pagamentos via débito em folha. E, cara, a trajetória foi muito rápida, assim, foi muito legal, porque a gente começou a pegar grandes clientes, grandes parceiros, né? E coisa que a gente nem imaginava, porque era tudo muito artesanal, né? O Convenix, ele tinha começado como um produto da agência, né? A gente fazia o intermédio de estabelecimentos com empresas que autorizavam os funcionários a comprar com débito em folha. Então, praticamente um cartão de crédito ali vinculado à folha, né? E aí, cara, a gente começou a crescer bastante e foi acompanhado de perto aí por uma Big Tech, né, que é uma empresa de sistemas de gestão,
e que tinha muito fit com o que a gente construiu, né? Porque o mecanismo de compra ele era atrelado à folha. Então essa empresa ela rodava as folhas de pagamento aí, praticamente a maior empresa de folha do Brasil. E aí ela começou a se interessar, a se aproximar da gente, e foi onde aconteceu esse exit, né, essa saída. Eles estavam muito interessados em usar a estrutura os parceiros e canais que a gente já tinha montado, né, e aí a gente recebeu uma proposta em 2021, vendeu a empresa. Então foi muito legal, assim, toda a jornada, né, a negociação, de passar por uma venda da empresa, principalmente quando é um evento, assim, relevante, de tu vender realmente tudo e sair, entregar aquilo que no começo tu tinha criado e tinha muito carinho. Mas, cara, lá dentro, eu enxerguei ainda mais o espírito empreendedor, porque quando tu sai de uma startup que tu tem 100% de autonomia e vai para uma big tech, cara, uma empresa com 3.000 funcionários, tu já sente aquela coisa engessada, um monte de processo. E aí, cara, lá foi o momento que eu tive a certeza absoluta de tipo, cara, não, eu sou empreendedor, eu não tenho que estar dentro de uma empresa assim, eu tenho que construir algo com a visão que eu tenho, com a intensidade que eu gosto de trabalhar, com a autonomia que eu gosto de trabalhar. E aí veio a ideia da Futuriza, né? Porque, cara, quando eu tinha agência, eu tinha feito muito e-commerce. E aí eu sempre acompanhei o mercado, né, digital, essa crescente. E é um mercado hoje que bate praticamente aí 15% de aumento ao ano. E aí o que aconteceu? Nesse modelo, né, de crescimento, eu comecei a olhar e pensar, pô, o que eu posso fazer para o e-commerce? Tem que ser alguma coisa digital. E aí eu conheci o meu sócio, que é o Diogo, que é o nosso CTO, né? E aí o Diogo já estava com uma ideia em andamento, porque ele trabalhava dentro de um grupo de moda, que é o maior grupo aí da América Latina, e ele já estava com alguns MVPs de digitalizar produto físico com IA. Então ele estava pegando algumas IAs, juntando, adaptando para converter o produto para 3D a partir de fotos. E aí foi onde ele me mostrou, e aí ele, cara, deu muito fit entre nós dois, né? Porque ele queria muito alguém de negócio, alguém com experiência em escalar startup também. E aí deu fit, a gente acabou lançando a Futuriza, hoje a gente está aí completando mais ou menos uns 18 meses, então é bem recente, né? A gente lançou ano passado. E, cara, já ganhamos prêmios, conseguimos grandes marcas como clientes, né? Pivotamos, deu coisas erradas, coisas certas, então foi aquela jornada padrão do empreendedor, mas que hoje a gente tem muito orgulho e sabe que está no caminho certo. Pô, bacana. Eu já conhecia, né, um pouco da tua história, mas não sabia ao todo ali, ao certo, como é que tinha. E esse time ali que tu falou entre a Convenix, né, a venda, e depois a abertura da Futuriza. Tu ficou, aí chama de earnout, né, que é aquele período que tu tem que ficar na empresa que comprou. Como é que foi essa transição, assim, só para eu entender melhor como... Cara, o padrão geralmente, né, todos os contratos aí de saída de startup tem esse período de earnout, que é o período de repasse da empresa. Ele pode variar ali de 2 a 5 anos, depende do contrato. O meu foi 2 anos, então eu tive que ficar 2 anos. E, cara, foi um momento, assim, de repasse mesmo, é um momento de integração, né, do teu processo, do teu produto com um grupo maior. Ou seja, dentro da empresa que comprou, tinha vários processos já definidos, tinha financeiro centralizado, cara, vários escritórios no Brasil afora, então a gente teve que adaptar tudo para encaixar e integrar de fato com os sistemas, porque esse era o grande diferencial, né, de eles terem comprado a gente. E foi um momento, assim, cara, de descoberta também, de entender como uma corporate enxerga uma startup. Então isso foi muito legal, assim, de tu entrar na entranha e saber por que eles compram a gente, entendeu? A gente startup e se preparar cada vez mais, tanto que a Futuriza aí a gente já lançou muito mais preparado e já com, vamos dizer, com mindset melhor, assim, de como e quando a gente vai vender a empresa. Então, esse período, cara, foi essencial para isso. Óbvio, a gente se envolveu muito em construção de produto, que era algo que eles queriam também. A gente tinha meta de faturamento, né? Porque quando a gente vende a empresa, a gente recebe uma parte lá da grana, mas a outra parte está atrelada a metas que tu tem que cumprir.
Então, tem gatilhos ali que quanto mais tu atingir, mais tu dobrar, fazer super meta, tu vai ganhando mais. E a gente estava muito focado nisso, né? Mas quando chega na metade, cara, tu já tá pensando o que tu vai fazer depois, né? Porque, pô, eu vou sair e eu sou empreendedor. Então, cara, tu pega o meu caderninho lá de ideias de startup, começa a estudar, e aí começou a formatar o que seria o próximo projeto. E daí tu saiu e já começou com a Já. Não deu nem um... Um mês, cara, Foi um mês, todo mundo tira um ano, né? Eu consegui um mês nos Estados Unidos lá, cara, dei uma espairecida, mas foi muito pouco, assim, porque eu não queria perder o time, né? Principalmente até do meu sócio, porque ele estava muito agoniado para lançar e tipo, cara, ou tu vai ou tu racha. Então, foi por isso. Não, legal, Felipe, bem bacana mesmo entender um pouco mais. E agora vamos falar um pouco de operação, né? Vamos aproveitar já que a Sari está aqui, né, e é quem é responsável por isso. Tu já falou de algumas coisas que eu achei bem interessante. Então, tu já aprendeu, né, muita coisa do que tu tinha feito na Convenix para começar a Futuriza já com uma estrutura mais organizada, né? Eu acredito que para escala, crescimento e tudo mais, né, visando até um M&A, algo no futuro, né? E a Sari chegou depois, né? Conta um pouco também, obviamente, a tua história, né? Se apresenta aí melhor. E depois, se tu puder aí falar um pouco mais do que tu percebeu, né? Trabalhando com o Felipe, o que ele já trouxe de bom aí para Futuriza. Boa, legal. Eu vim de fora, né? Eu vim da área da saúde, totalmente diferente, um universo bem apartado. Mas sempre gostei da área de tecnologia. E aí, dentro desse período que eu já estava 4 anos atuando na área da saúde, não estava gostando mais, estava aquela vontade, né, de aprender algo novo, entrei para o IPO, que é onde eu conheci o Fê. E aí entrei ali na parte de CS, principalmente, né, relacionamento com clientes e afins. E aí comecei a me interessar por produto, pelas outras áreas, e fui indo. E até nesse período de earnout, eu fui assumindo a parte de produto para o Fê poder sair depois. E ali, aprendi muito, né? Peguei o produto também na fase bem inicial e consegui ajudar a escalar bastante, estruturar bastante lá dentro. E também passou uns 2 anos, mais ou menos, nesse período, até que quando o Fê foi fundar a Futuriza, ele me chamou, né? Falou, tô com uma ideia meio doida aqui, se tu quiser, tu pode vir participar. Eu falei, com certeza, né? Tinha sempre esse desejo de ver um negócio sendo construído do zero, sabe? Porque todos os que eu tinha participado antes, o barco já tava andando, é uma coisa muito diferente, assim. Então, entrei no D0, não tinha nem CNPJ ainda, já tava ajudando aqui e tentando entender qual que era a ideia, o que a gente poderia fazer. E eu tenho até fotos guardadas desse período que no início, assim, era nós dois na sala e os notebooks e as ideias, né? Tentando trabalhar ali. Então, no início não tinha ferramenta, não tinha nada, realmente era tudo mato, né? E aí a gente começou a mapear o que a gente ia fazer, depois o como a gente iria fazer, né? Até chegar no quais eram as pessoas que a gente precisava para construir aquilo. Daí, claro, o nosso core a gente já tinha, o Fê é muito comercial, marketing, eu já vinha mais para o administrativo, o Diogo na parte de tecnologia, e aí a gente foi criando essa base, né, para depois começar a trazer as pessoas mais importantes para isso. Então, hoje a gente já tem um time montado, já está com uma estrutura, né, legal, um time bem enxuto ainda, mas já tem uma estrutura legal, e já um processo bem mais estruturado, bem mais definido, já tem ferramentas ali que nos ajudam, já tem métricas, né? Então, o tanto que a gente amadureceu nesses quase 2 anos de empresa, a gente fala que parece que já passaram 10 anos, assim, foi muito, muito rápido. Acho que a startup, ela tem esse modelo, né, de ser acelerado o negócio. Então, como tu falou, né, às vezes aquilo que numa empresa tradicional, tu levaria 2, 5, 10 anos, às vezes em 1, 2 anos ali com uma startup, tu já passou por quase tudo, digamos, né? Várias fases. É bem bacana. A gente também, é o que eu senti, né? Eu saí do modelo tradicional também, trabalhei como programador, consultor, gerente de projetos, gerente de equipe. E aí, quando a gente resolveu montar, né, fundar a GoFi do zero também, foi uma experiência que ela é fantástica, porque desde tu criar ali a primeira linha de código, o meu sócio ali idealizou a tela, tudo isso a gente discutir, fazer brainstorm e começar a desenvolver, depois todo um processo de validar, testar, né, fazer esse trabalho que normalmente no começo ele é bem mais difícil, né, mais árduo mesmo,
e aí depois tu entrar numa fase mais de estruturação, crescimento, né? Eu acredito que no teu caso foi mais fácil, né? Mas foi melhor. Foi. A experiência. Até nas decisões de quem trazer, né? Porque o caso da Sari é um caso bem clássico, assim. Porque, cara, quando tu vai montar, tu tem um sócio técnico, tu é o comercial, geralmente é nessa linha, né? O padrão, né? Só que eu sempre pensei, cara, que hoje o pilar do negócio, ele tem que ser operações. Por quê? Porque ele libera os demais sócios para fazer, arriscar e fazer outras coisas. Então, assim, desde o momento zero até o caso da Sari foi esse o caso, eu ficava pensando, né? Porque na Convenix eu tinha uma sócia que era minha esposa e que ela cuidava das operações. Então, cara, eu tinha segurança de tipo assim, ó, eu inventava um monte de coisa, abria picada ali, eu sabia que qualquer problema eu jogava para trás, ela estava lá para resolver. E na Futuriza, cara, eu tinha começado assim com muito receio de tipo, pô, eu não tenho ninguém, quem vai ser essa pessoa, entendeu? Porque, pô, se eu ficar pensando no cliente que eu acabei de fechar, eu não vou fechar o próximo, entendeu? Então foi onde a gente trouxe a Sari praticamente veio sem nem ter CNPJ, ela já estava envolvida, porque eu pensava muito, né, de tipo, pô, preciso ter alguém que seja braço direito e que eu possa fazer a abertura de porta e ela vá organizando, vá coordenando tudo dentro de casa para não deixar a peteca cair. Porque na prática, cara, na startup, qualquer uma, todo mundo faz tudo no começo, né? Hoje a gente brinca até dentro da Futuriza que todo mundo é vendedor, a gente nem tem o cargo de vendedor. A minha pessoa do financeiro vende, a Sari vende, meu head de produto vende, entendeu? Então, isso é bem clássico, assim, bem comum. E para tu ter essa intensidade, né, essa etapa inicial, que é essa autonomia que tu comenta ali, de tipo, pô, poder botar a mão na massa, decidir o que é prioridade de fato, né, tu tem que ter alguém pensando em arrumar a casa, coordenar tudo, né, organizar. Então, cara, deu muito fit, assim, a gente montou meio que um tripé, assim, perfeito para uma startup, né, a gente ter alguém de tecnologia focado ali em P&D, desenvolvimento, eu abrindo porta de negócio, falando com todo mundo, sendo a cara aí da empresa e levando para a vitrine, e, cara, a Sari cuidando realmente para não deixar a peteca cair e manter a operação aí fluindo, principalmente focado nos clientes, né, em atender bem. Faz muito sentido e até isso é uma coisa que eu vejo hoje, agora que a GoFi já está aí 3 anos e meio, bem dizer, é o que eu vejo que foi a nossa maior dificuldade, não ter tido essa visão lá no começo. A gente juntou sócios ali que tinham habilidades distintas, eu acho que nisso a gente acertou muito bem, né, nas habilidades complementares, mas não no papel onde cada um ia exercer e até por não saber. Hoje, como tu falou, né, hoje já tem uma visão de que eu sei, se eu fosse montar uma outra startup, eu já saberia a estrutura mínima que a gente precisa para chegar, sei lá, na primeira fase, numa fase de tração, por exemplo, né, início de tração, algo assim. Então, você já vai desde o começo encontrando as pessoas certas, né, para daí conseguir crescer de maneira mais organizada, mais escalável também, né, e por aí vai. Show de bola, gente. Então, só para a gente continuar então a conversa, né, vamos falar um pouco mais agora sobre liderança e tecnologia, né. Qual que é o maior desafio hoje que tu vê como CEO, na hora de decidir investir, em IA, em automatização? Até porque é uma pergunta ou até uma dúvida que eu vejo que é bem recorrente, né. A IA tá aí, né, já entrando no assunto tecnologia, inteligência artificial, como que o que que tu acha, assim: "Não, isso aqui vale a pena investir", ou até um processo, né, ó, primeiro eu vejo isso para ver se vale a pena ou não vale, né, porque tem IA agora em tudo, né, a gente tem IA, vocês é o core de vocês, né, a gente fala que até é uma startup IA first, né, não é o caso da GoFi, a gente vem aplicando na borda, né, mais nas funcionalidades, mas a gente não sai aplicando também de qualquer jeito. A gente, olha, isso aqui vai gerar valor, né, e tudo mais. A gente tem, falando um pouco do nosso lado, né, como é que é, inclusive, a gente sempre avalia. É isso aqui que a gente está fazendo, ou que o nosso cliente faz, tem como otimizar com IA? Então a gente aplica bem contextualizado, né, nos pontos onde a gente vê que vai ter uma evolução efetiva e não apenas colocar por colocar para dizer que tem IA no sistema, né. Eu queria entender um pouco melhor também o teu ponto de vista nesse sentido.
Eu acho que, cara, dentro da Futuriza, principalmente como a gente nasceu com o conceito já de IA First, ele foi meio que obrigatório para a gente se adaptar a isso, né? Porque nas primeiras conversas que a gente tinha com o cliente já vinha o problema de volumetria, porque hoje na Futuriza a gente faz geração de foto, vídeo, 3D de produto com IA. Né? E tem outros módulos plug and plays que são um pouco mais escaláveis, mas essas gerações, ela é um serviço que só vai funcionar se ele for generativo, se a gente tiver um nível mínimo ali de escala. E aí o que aconteceu? No começo, cara, a gente foi um pouco resistente, né? No sentido de a gente, obviamente, como qualquer startup, a gente vendia o sonho, né? De tipo, não, a gente vai te entregar aí 300 imagens, por exemplo. Só que na prática a gente sabia que tinha uma deficiência ainda. Tanto que a gente começou a montar um time de refinamento para tentar melhorar as imagens, porque a IA não dava conta, a gente ainda não tinha uma capacidade técnica que a gente tem hoje, né, de montar fluxos automatizados, detalhados ali para geração. Então, foi meio que aprender na marra, assim, porque a gente batia com algumas soluções nos clientes, mas, cara, a gente via que aquilo não era dor. E o que era dor realmente ainda não tinha uma solução escalável, mas que é uma oportunidade gigantesca, né? Olhando, por exemplo, para a mídia de produto, cara, toda empresa hoje vai para o digital, ela precisa ter foto, material de marketing para apresentar um produto no digital. Ela precisa demonstrar bem o produto, isso impacta muito na venda, né? Então, desde o começo a gente teve que se moldar nesse sentido e vem até da questão da liderança, a gente meio que, cara, incentivar o time a aprender vamos largar o Photoshop e vamos olhar para os fluxos de IA, que foi basicamente essa mudança de mindset que a gente teve que virar dentro da empresa, né? Então, hoje, cara, a gente já está num nível, sim, que, cara, é praticamente 95% sem precisar refinamento, sem precisar trabalhar no modelo tradicional, porque a gente consegue enxergar os padrões de repetição, que eu acho que aí vem o momento de tu olhar para a IA e olhar para as ferramentas, né, identificando que aquilo ali é um gargalo, está se repetindo, os clientes pedem sempre aquilo ali e é sempre um problema para entregar. Então, cara, alguém tem que parar e mergulhar a fundo naquele processo ali e descobrir ferramentas, seja uma IA, junta 3 IA para dar conta, porque a gente sabe que é um padrão. O próximo vai pedir, mas ele mesmo vai pedir. Então foi muito assim, né? A gente deu a cara a tapa, a gente correu o risco de dizer que conseguia e depois foi indo atrás de ferramentas até achar o modelo ideal e que, olhando agora, cara, semana passada já não era o ideal, entendeu? Então é muito dinâmico, né? Olhando para a IA. Então a gente está sempre se renovando, é uma empresa que a gente tem que estar antenado e plugando e tendo essa flexibilidade até na hora de construir o produto, né? Porque a gente não consegue fazer algo que, é escrito em pedra, isso daqui. A gente trabalha hoje num desenvolvimento de produto que é vivo, totalmente vivo, assim. Porque todo dia a gente está trocando, conectando, então, para validar, e aí à medida que a gente tem a certeza, tem uma geração ali, um fluxo, aí a gente implementa como caminho, como processo dentro mesmo. Mas é bem difícil, cara, bem difícil. E para ti, Sari, na operação, né? Pensando em inteligência artificial, mas muito na liderança, né? Em incentivar o pessoal a utilizar, porque a gente sabe que o produto de vocês é baseado nisso, mas também tem os processos, a operação, a gestão das demandas. Nesse sentido, hoje, como é que está a utilização, como é que está a adoção? Por ser tecnologia, né, acho que isso deve ser mais fácil, né? A gente vê em outros setores que é mais complexo, né? Mas tanto na operação de vocês, quanto até mesmo de clientes, né? Como que é a tua visão nesse sentido? Boa. Ainda é um desafio, realmente, né, para o time. O desafio não é exatamente usar a IA, é não se acomodar com a tecnologia que existe hoje. Porque quando a gente começou, às vezes levava ali 1 mês, 2 meses para ter alguma atualização. E hoje, às vezes, é semana, de uma semana para outra, de um dia para o outro. E aí, o time, ele precisa ter essa percepção e não se acomodar com aquilo ali. Pô, isso aqui tá funcionando, então vou ficar usando do jeito que tá funcionando agora, não vou procurar uma coisa diferente, não vou tentar resolver esse problema de uma forma diferente, sabe? É muito fácil de ficar nessa zona de conforto.
Mas a gente sempre incentiva, né? E sempre surge alguma demanda nova que às vezes obriga eles a dar esse passinho. Já para os clientes, a gente percebe assim que é muito difícil, porque eles, por não estarem nesse meio, eles não têm essa expertise ainda. Então tem empresa que hoje ainda só conhece o ChatGPT e olha lá, né? Não consegue usar. Quando a gente conversa com os times de estilo, os times ali de design, de desenvolvimento, às vezes eles falam, eu tentei testar aqui, mas só que não ficou bom com a ferramenta tal. Mas a gente conhece um universo muito maior de ferramenta, a gente já tem uma expertise muito maior. E tem fluxos que você precisa ter realmente um treinamento, você precisa entender como aplicar, às vezes, para luz, para sombra, para cada solução específica, para cada problema específico, né, você tem uma solução específica. E para nós isso já é muito claro, mas para os outros ainda não é, né? Então, a gente consegue resolver isso de uma forma muito mais rápida por a gente estar nesse meio hoje. E pensando também nos clientes que a gente tem, ou até mesmo no ecossistema, hoje a gente está gravando podcast aqui no Universo Apo, né, que é onde a GoFi ela faz parte, e tem diversos clientes e tipos de empresas, segmentos diferentes, e a gente vê exatamente isso, né? Alguns mais tecnológicos já caiu a ficha, já entenderam como aplicar, o que dá, o que ainda não dá, né? Mas tem gente que está muito ainda por fora, né? Não aplica nem o básico. Eu acho que sim, o básico do básico é pelo menos tu usar o ChatGPT, usar uma IA, pagar para ter lá uma conta, né, pelo menos teoricamente privada, né, e sabe que tem ainda os riscos, mas tem muita atividade no dia a dia que não envolve, digamos, dados sensíveis e tu pode usar para elevar a eficiência. E aí a gente, pensando também no nosso dia a dia, né, a gente aplica muito nas ferramentas que a gente já usa. Então, o programador ele já tem um copilot lá dentro, o copiloto que ajuda ele a programar. Nas ferramentas de edição de vídeo, edição de imagem, né, Adobe, por aí vai, a gente já tem também os copilotos ou assistentes que complementam e ajudam a acelerar, né? Então, no meu ponto de vista, acho que essa é a vantagem. Você olhar onde é que tem uma dor e aplicar dentro daquela dor para resolver o problema. Algo mais específico e não... existe um conceito que é hiperautomação, né? Hiperautomação, tem muita gente já falando e aplicando, acho que tem como aplicar, mas é algo muito mais difícil de você automatizar tudo 100%. E tem gente que se automatizar uma única tarefa, um único ponto que leva 15 minutos para fazer, mas que repete 100, 200, 500 vezes no mês, vai dar um ganho de performance gigantesco. No final do mês ali dá 1, 2 pessoas até de trabalho, às vezes, que vai estar reduzindo, né? Então, acho que esse ponto, às vezes as pessoas querem tudo, mas deveriam estar focando no micro ainda, no pequena solução ali que poderia ser resolvida. Exato. Perfeito, e a gente doutrina muito o cliente, cara, nesse sentido, assim, de ele fazer faseado a introdução de uma IA no processo tradicional dele, né? Por exemplo, a gente, por gerar foto de produto, né, foto de modelo, principalmente de moda, cara, quando tu olha em um ensaio fotográfico, tu tem N processos ali dentro, né? Tu tem o fotógrafo, o estúdio, a cenografia, o cafezinho, a passadoria, a peça, iluminação, cenografia. Então, assim, quando a gente começou a trabalhar com isso, entregar essas soluções para o cliente, a gente foi meio que conduzindo eles, vamos primeiro, em vez de substituir 100%, por exemplo, a modelo, vamos trocar por uma modelo de prova, vamos lá, em vez de investir uma iluminação profissional, vamos fazer uma iluminação um pouco mais simples. Por quê? Porque daí a gente ia mostrando o ganho para eles e eles iam ficando cada vez mais seguros para adotar o processo. E a gente está bem animado, cara, porque assim, a gente notou que nos últimos 6 meses começou a mudar a onda das empresas, assim, no sentido de, até então era muito teste, muita empresa contratava a gente para tipo, vamos testar aqui, pega 10 produtos e vamos testar. E a gente notou nos últimos 6 meses que, cara, agora virou processo mesmo. Então, até por determinação top-down, talvez, né, dos próprios diretores, vamos economizar, vamos otimizar o processo, vamos usar. E aí a gente está agora enxergando os primeiros movimentos de marcas mandando coleção completa para a gente, ou seja, a gente entrou no processo realmente de lançamento de produtos, em vez de fazer no modelo tradicional, com ensaio fotográfico lá
padrão, eles já estão trocando isso e pensando, cara, como usar a IA nesse processo e usando a Futuriza já no lançamento de produto. Então, é muito natural, né, ter aquele receio da disrupção que a IA causa, mas a gente está animado, cara, porque veio para ficar, não tem? Se tu não usar, cara, tu vai perder, a otimização é gigantesca, né? A gente tem um caso bem emblemático de moda, que é tirar a necessidade de tu construir a peça piloto, né? Quando tu vai lançar um produto de moda, a costureira tem que ir lá, o estilista faz o desenho e a costureira tem que ir lá, de fato, costurar aquela peça física para daí ela ser fotografada e ir para o mercado e ver se alguém vai querer, vai comprar ou não, se aquilo vai tracionar para que ele possa voltar para a base de lançamento, né? E aí agora com o IA, cara, a gente a partir do sketch já está conseguindo produzir esse material, ou seja, o time de vendas está vendendo sem o produto nem ter existido, ou seja, o produto nunca chegou a existir fisicamente e eles já conseguem vender. Então, cara, imagina um custo ali médio de R$60 por peça, 500 peças numa coleção, tá falando de R$3 milhões, aí 4 coleções por ano, entendeu? Então é um volume de economia muito grande, assim, e que quando a marca começa a entender e olhar para isso, cara, ela enxerga que não tem como fugir, ela tem que adaptar o seu processo, é difícil, vai ter gente que vai chorar no processo, no caminho, mas tem empresas como a Futuriza que ajudam a deixar isso aí, cara, mais indolor, né? Porque o resultado final, cara, é incrível, assim, tipo, a marca olha e não consegue diferenciar. Então, por que não usar, né? Se tem essa economia. E é isso que a gente tenta levar para as marcas, né? Então, perfeito, com certeza existe, acho que esses dois pontos, né, onde a IA ela vem para reduzir drasticamente, né, inclusive reduzindo até sim, algumas pessoas que eram envolvidas nesse processo, e é natural, porque se tu parar para pensar, né, se pegar desde a Revolução Industrial ou de tempos para cá, já existiram várias outras funções que tiveram que ser substituídas por outra, né. Eu acho que é natural, claro que a IA ela vem numa força muito maior, até porque a própria internet, né, tudo que veio com a revolução da internet e tudo mais, velocidade nas coisas, informações que antes demorava para chegar, algo que foi lançado nos Estados Unidos, até chegar no Brasil levava anos. Agora, sei lá, no mesmo dia a gente já sabe aqui o que foi lançado lá, né, tem ainda um delay às vezes de adoção, algo assim, principalmente se for um produto físico, né, uma tecnologia física, mas se tratando de informação, de método ou até mesmo digital, a gente tem acesso normalmente na mesma velocidade, né. Então isso acelerou muito, mas ainda acredito, como eu falei antes, né, tem sim coisas que são revolucionárias, vão mudar muito, mas tem coisas que são pequenas ações no dia a dia que eu acho que aí entra mais, a gente está falando de um caso bem específico, que é o produto principal, né, de vocês, e eu acho que é um ganho extremo, mas pensando também em pequenas e médias empresas, né, saindo um pouco aí das indústrias, grandes indústrias, acho que o mindset ele tem que ser esse, achar aonde focar para resolver uma dor, que é um trabalho repetitivo, é manual, é repetitivo, daria para automatizar. Hoje tem muitas coisas, né, assim como hoje na GoFi a gente automatiza, tem um módulo só para automatizar disparo de mensagem no WhatsApp, disparo de e-mail, notificações que teria que fazer manualmente às vezes, né, pro cliente, ou até mesmo o prazo, né, de SLA que a gente chama, né, data de vencimento para não perder um prazo, integrar com o e-mail, criar um card ali dentro através já de um formulário público que o cliente mesmo abre para ti, em vez de você ter que ir lá pegar com ele e depois preencher essa informação dentro do processo. Então essas automações, elas já dão um ganho de performance normalmente, né, gigantesco na operação, e aí se tu aplica a IA ainda em cima, né, aumenta mais ainda. Então acho que tem vários pontos que a gente pode automatizar, tem várias atividades que a gente pode ou melhorar ou até mesmo substituir com inteligência artificial, mas a gente tem que começar também do básico bem feito, né. Eu acho que isso é um princípio que a gente fala para tudo, desde a gestão, processos. Se tu não fizer um básico bem feito, não adianta tu querer escalar, automatizar, hiperautomatização, né, que tu só vai escalar o caos, no final das contas, né, em vez de melhorar ou ter algum ganho efetivo. Bom, pessoal, para a gente ir para um próximo passo, né, uma
próxima etapa agora, vamos falar um pouco também de GoFi e Futuriza, né? Então vocês estão aí já com a GoFi, acho que é 1 ano mais ou menos isso, né? Só para a gente entender e para o pessoal entender como é que surgiu essa parceria, o que vocês viram também, né, na GoFi aí que chamou atenção, e se a gente vem de alguma forma ajudando, né, a Futuriza também a atingir melhores resultados, como que na prática está sendo? E pode falar a verdade, tá? Você pode falar os defeitos também. Não, com certeza. Surgiu da necessidade de organizar a casa mesmo, né? A gente começou no básico, Excel, outras ferramentas ali, que tinha às vezes só um Kanban para a gente conseguir ter uma visão no quadro mesmo, né? Post-it, afins. E dentro dessa necessidade de organizar, tinha várias áreas, né? Tinha tanto a parte de entregas, comercial, recrutamento e seleção também. Então, no início, a gente tinha muitos gargalos, né, nessa parte. Na parte de recrutamento, a gente gosta de analisar um a um, gosta de manter bem humanizado, né? Escolher os candidatos com cuidado. Só que isso também demanda muito tempo. Então, isso que tu acabou de falar, de, por exemplo, um disparo por e-mail, uma notificação, um formulário, tudo isso a gente aplicou nesse processo e conseguiu otimizar muito. Então, pra gente já valeu demais só nessa área, né? E aí a gente aplicou no comercial também. Agora a gente tem um funil de vendas, tem métricas, tem os acompanhamentos que a gente consegue fazer ali com os relatórios, as automações também. Então, além de otimizar todo o processo e ter esse ganho de tempo, é uma ferramenta prática de usar, né? Porque vendedor não gosta de preencher CRM. O que a gente usava antes não estava suprindo nessa parte. E aí, quando a gente implementou o GoFi, foi super bem aceito, né? Porque ele é fácil, é simples de utilizar e entrega tudo que a gente precisa realmente. Bom saber. E eu sei que o Felipe fica mais na parte, né, de gestão como CEO, não tá tanto na operação no dia a dia, mas por ser uma startup, eu sei que tu também não fica só ali de cima olhando, né? Você tá ali no dia a dia também operando, né? Muito, cara. Eu gosto muito de provocar a Sara, a nossa guardiã lá do GoFi, né? Então, a gente, desde o começo, a gente começou a olhar para a ferramenta e começar a entender qual é o processo que faltava e que a ferramenta podia ajudar, né? Então, por exemplo, a gente começou a construir até cerimônias de reunião a partir do que acontecia na própria gestão ali do GoFi, né? Do movimento de leads, de recrutamento. Então, hoje a gente já tem cerimônias que a gente consegue abrir o GoFi e discutir em cima daquilo. Então, o ganho realmente, cara, até olhando para o escopo da Futuriza, que inclusive trabalha com uma prospecção um pouco mais enterprise, mais corpo a corpo, mesmo assim que a gente não tem um volume tão grande de leads, a gente já enxerga muito a importância, porque tu tem a cadência, tu tem o histórico do cliente, porque o nosso ciclo de venda é muito longo, então são clientes maiores que tu fala uma vez, fala num evento, fala aqui, fala lá, então esse histórico ali é muito importante e principalmente o atendimento que a gente tem, né? Então, acho que esse foi o principal diferencial até para contratar a ferramenta, porque eu já trabalhei muito com CRM e, cara, eu sempre tive a dificuldade de, quero montar um board novo, um fluxo novo. Abre um ticket, os caras mandam uma documentação de 60 páginas. Então, assim, na GoFi, a gente tem um grupo, a pessoa está lá, uma pessoa real, que olha para a necessidade, entende o que a gente precisa e responde ali no ato. Então, para mim, isso fez muita diferença, né? Para mim, olhando até que a gente estava incipiente, a gente precisava aprender a usar isso, entendeu? Não era só tipo, o nosso processo não existia, foi uma coisa em conjunto. Então, no momento de decisão, eu e a Sara, a gente foi muito por esse lado, assim, cara, a gente precisa ter uma ferramenta que o cara construa com a gente. Agora, se ele entregar e falar, tá aí, toma aí, não vai adiantar. A gente não tem essa experiência, a empresa ainda não tem uma maturidade para saber qual é o melhor caminho, entendeu? Então, acho que isso foi crucial, assim, cara, para a gente na escolha, né? Até comparado com outros que eu já usei. Então, isso foi bom. Bacana. É legal a gente, né, ouvir de vocês mesmo, porque como a gente sempre idealiza, né, um produto, mas na prática o que realmente vai valer a pena é se realmente ele está sendo utilizado e cumprindo o propósito que ele foi feito, né? E a GoFi, ela foi
é desenvolvida com esse propósito de dar liberdade para os setores poderem construir os próprios processos e trazendo a metodologia ágil, né? Então, o Kanban ele é a principal visualização, mas ele trazendo muito a cultura ágil, melhoria contínua, principalmente, porque eu venho do BPMN tradicional, trabalhei com ferramentas de BPMN, e não que é um software ruim, né? Pelo contrário, eu acho que é uma ferramenta muito boa, só que ela traz uma complexidade por trás. Então, principalmente empresas, independente se é pequeno ou médio porte, mas que estão crescendo rápido e estão escalando, elas precisam adaptar os processos de uma maneira muito rápida. Tudo muda, né? O processo de vendas muda, o processo operacional, RH, contratação, tudo isso vai mudar com uma frequência. E aí, não que seja um mudancismo desenfreado, mas é aquele negócio, toda semana, todo dia tem mas precisamos de um campo aqui, precisamos mudar isso aqui, agora tem uma obrigatoriedade, tem que passar por mais uma etapa. E quando envolve o BPMN, você vai ter ali toda uma parte de modelagem que ela precisa ser feita, e as pessoas responsáveis por cada área não vão conseguir fazer isso por conta própria. Elas vão precisar de um treinamento, se forem fazer, elas vão precisar de um treinamento bem avançado, normalmente é bem mais extenso. E o mais comum é você ter que depender de um setor de processos, um setor de TI. Eu imagino que hoje vocês eu imagino que vocês não têm hoje um setor de processos de TI, pelo tamanho da empresa. E mesmo empresas de médio porte, normalmente vão ter uma pessoa na TI, né? Empresas de grande porte até têm uma TI maior, mas o backlog é gigante, né? Então, essa dependência da TI, essa dependência de um setor específico para processo, é o que a gente se propôs a resolver. E a GoFi, ela foca em processos, workflow, que a gente chama também, né? Porque a maioria das ferramentas que não são BPM Notation, elas também trazem outra complexidade por trás, que elas tentam trazer todo tipo de gestão numa única ferramenta, como projetos, né? Além de processos, projetos. É parecido, né? Muito, mas projeto, processo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tem bastante diferença ali, né, de um para o outro. E também a gestão de tarefas, que já é uma outra forma de gerenciar. A GoFi ela foca mais em processos, porque é onde a gente acredita que dá mais resultado. Tu gerenciar no modo de tarefa, não quer dizer que tu não precise gerenciar projetos. Tem setores, tem equipes que trabalham com projetos e vão precisar gerenciar projetos. Mas processo toda empresa tem. Projeto não. Uhum. E gestão de tarefas também, já é outra forma de gerenciar, mas na gestão de tarefas, as tarefas elas ficam às vezes muito... elas não têm um padrão a ser seguido. E quando você tem processo, tu tem padrão, tu tem início, meio e fim, né? Então isso facilita muito para organizar a gestão, a operação e também para os relatórios, né? Porque aí no final, como é que tu vai gerar indicador se tu não tem processo? Acho que essa é a maior dificuldade que as pessoas têm no início. E aí o mais comum, né? Não sei se era o caso de vocês, mas gerenciava com planilha, e-mail, WhatsApp. Bom e velho Excel. Excel. Mas vamos avançar. Então hoje, voltando um pouco no contexto de IA, né, pessoal? Agora a gente já falou de GoFi. O que vocês veem para o futuro? Vamos dar uma de gurus agora, né? Futuriza? Futuriza, né? Exatamente. O que vocês estão vendo de futuro para IA? Pensando que já tem, obviamente, já está aí, né? O futuro é o hoje, né? Tem muita coisa já que a gente já está podendo aplicar. Mas qual o caminho, quais novidades, o que tu imagina aí para os próximos passos relacionados a IA? Cara, a gente conta muito com a hiperpersonalização, né? A gente fala muito disso no digital, principalmente e-commerce, porque hoje, até então, era inviável tu mostrar um conteúdo específico para o usuário específico. Agora, com IA, cara, tu consegue fazer geração de mídia, de conteúdo praticamente em tempo real. Então, assim, olhando para o escopo da IA, a gente enxerga que esse vai ser um grande tema a ser tratado, porque, por exemplo, dentro até do escopo de roadmap da Futuriza, a gente já tem vários módulos que a gente está tratando nessa linha, mas que ela funciona para qualquer segmento, né? Qualquer segmento, tu tem um atendimento, às vezes tu atende um cliente que é um perfil, às vezes que é o outro. Então, os dois não precisam receber a mesma mensagem, ou o mesmo tipo de proposta, ou o mesmo frete, ou o mesmo contrato, tá entendendo? Então, a hiperpersonalização com IA a gente vê muito forte, até por conta dos agentes que estão sendo criados, né?
Então, ela se popularizou muito com as IAs de prateleira, né? O ChatGPT lá que faz tudo. Mas, cara, se tu for olhar na prática, quem faz tudo não é bom em nada, entendeu? Beleza, a IA, como o ChatGPT, cara, tem anos de estudo, tem os melhores desenvolvedores, pesquisadores, com certeza vai evoluir. Mas o que vai mudar o jogo de verdade são os agentes, são as IAs cirúrgicas, né, que vão olhar realmente para um processo específico, para um detalhe específico, e dentro das nossas próprias entregas isso foi muito latente, assim, porque a gente olhava os fluxos de geração, antes a gente contava com uma IA, né, a IA gera tudo. Agora, cara, a gente tem fluxos lá que tem 100 camadas de geração. Ou seja, são várias IAs conectadas a uma só para cuidar da pele, outra só para sombra de contato, sombra projetada, para fundo, ambientação, para recorte, isolamento de produto. E aí tu vai criando esse monstrinho, né? E aí cada etapa daquela é como se fosse um agente que o cara olha com uma forma específica para aquele caso de uso, né? Então a gente vê que é muito forte essa questão, cara, e que está só começando, né? Porque vai começar a cascatear para qualquer tipo de processo, qualquer segmento, porque se tu olhar, existem muitas coisas que são universais e que estão com baixa performance, né? Tipo, a pessoa olha para aquilo, acha que é normal, tá rodando daquele jeito, mas, cara, se fosse personalizado para o perfil do cliente, para o momento dele, para o tipo de produto, cara, aquilo que hoje converte 3% podia estar convertendo 15%, entendeu? Então esse cuidado, eu acho que é algo que é inevitável, assim. Eu diria que hoje ainda é um diferencial, né? As empresas que estão adquirindo IA, que estão implementando os agentes, etc., estão se diferenciando, mas vai chegar um momento muito breve que vai ser necessidade, vai ser para você se manter competitivo no mercado e para você se manter no mercado, né? Porque isso ganha produtividade, ganha escala, reduz custo, então imagina a diferença gritante que isso vai aparecer, né? Que isso vai revelar daqui a um tempo. Então, ou as empresas se adaptam a esse novo modelo, ou elas vão acabar morrendo, né? Muito bom, gostei disso. Hoje a gente vê na GoFi o que a gente está trazendo de IA justamente para isso, né? Para ganhar eficiência operacional, gerar mais resultado. A primeira que a gente lançou, na verdade lançou já no boom do ChatGPT, foi de criação de processo. Só que ela era básica, tu dava um nome, ela já criava o processo direto na lata, né? Sim. Aí depois a gente evoluiu ela para o chat conversacional. Então, e é legal porque o chat conversacional ele resolveu uma dor que eu tinha. Até então eu puxava a frente comercial, então eu estava ali mostrando a plataforma e cada cliente vinha com um processo diferente. A GoFi é um software de workflow que a gente comentou ali de vendas, né, de CRM. Nós não somos um CRM de fato, a gente não nasceu para ser um CRM, a gente nasceu para ser uma ferramenta de processos. Só que um CRM, no caso, né, de vocês, que vocês estão falando, é um processo de vendas, né? Então, o processo de vendas a gente consegue gerenciar. E como a gente nasceu com essa pegada que a gente brinca do caixa de Lego, né? Tem várias pecinhas e tu vai arrastando e montando, então a gente consegue aplicar em vários setores. Só que numa reunião comercial, eu levava 1 hora normalmente para apresentar um processo e eu tinha que ir montando ali, configurando, mostrando para o cliente, né, potencial cliente, como que ficaria. Só que tomava o tempo, às vezes, de uma reunião toda e não dava tempo de eu mostrar outras funcionalidades, não dava tempo, às vezes, de uma que já se estendia muito e outra que não dava tempo de mostrar outros pontos interessantes. Mas com a IA, hoje, a gente cria um processo em 2 minutos. E normalmente ele é 99% assertivo ali, ele já está quase pronto para rodar. E ainda mais se o cliente já traz detalhes importantes do processo dele, né? Então, se eu pegar um processo de vendas ou um onboarding de cliente, e ele já fala, o meu produto, o meu serviço é esse. Já especifica o que é e coloca quais são os detalhes. E em 2 linhas, normalmente, o processo sai assertivo ao extremo, né? Então, o ganho de eficiência, para mim, de apresentar a plataforma, melhorar o meu processo de venda e, ao mesmo tempo, o ganho de eficiência para o nosso cliente. Não sei se vocês chegaram já a usar a IA para criar algum processo, mas é fantástico. E o segundo ponto é a parte de agentes, né, que vocês mencionaram. Então, os agentes hoje dentro da GoFi, a gente aplica na parte de automatização de processo.
Lá nos fluxos, a gente tem um step ali, não sei se vocês chegaram a testar, foi lançado recentemente, né? Mas os steps de agentes de IA, a gente consegue colocar um prompt para definir ali qual é a tarefa dele, o que ele precisa fazer, e você consegue aplicar dentro do teu processo. Eu comentou ali de personalização, hiperpersonalização, até não tinha ouvido esse termo ainda, achei bem legal. Depois eu vou pesquisar um pouco mais. Mas dá para utilizar já a IA dentro do processo para isso, porque quando você vai disparar uma mensagem no WhatsApp ou no e-mail, seja para um lead, seja para um candidato, né, ou um cliente, ele pode passar já pela IA. Eu já uso no meu processo, inclusive, comercial. Quando chega o lead, já vem do nosso pré-vendas com um briefing, já algumas informações principais, mas eu criei o meu agente ali dentro do processo para trazer mais detalhes do que eu posso focar, de acordo com o cargo da pessoa, o segmento, qual a dor que ela relatou, o foco tem que ser aqui, é indicadores. Então eu não vou ficar mostrando tanto o construtor de processo, o construtor de automação, eu vou focar nos relatórios e na dashboard. O que gera valor para aquela pessoa. Exatamente. E por mais que a gente tenha noção disso, mas a IA facilita. Então, às vezes, tem dias que eu tenho uma reunião seguida da outra. E não dá nem tempo, às vezes, de olhar muito a fundo o perfil de cada cliente. Então, eu só bato o olho ali, vejo qual é a principal dor que ele me trouxe, né, traz por primeiro e depois as outras, e eu já sei que aquele é meu foco. Então, já acelerou o meu processo, eu já não preciso, às vezes, quebrar tanto a cabeça ali, descobrir e vou ser mais assertivo no dia a dia, né? Trazendo um exemplo prático do que a gente também tá trazendo. E um outro ponto que eu também queria mencionar, falando sobre automatização, personalização, que eu acho muito interessante, é que cada cliente, ele usa a GoFi de um jeito. Então eu converso com vocês, converso com outros clientes, cada um me traz uma situação, eu estou fazendo assim, assim, assado, e às vezes traz para um processo ou para uma automação, para uma aplicabilidade que a gente nem tinha pensado antes. Tem gente que usa a GoFi para bater ponto, coloca um formulário externo lá e pede para o pessoal preencher e já registra na GoFi quando é externo. Tem gente que usa para eventos também, que nem a Apple, mas tem vários outros clientes que utilizam, cria o formulário que vai substituir o Google Form, né, formulários mais utilizados, mas já cai num processo. Né? No caso do evento, a pessoa faz o check-in, já cai no processo para confirmar a presença, depois se a pessoa compareceu, e até mesmo mandar depois as mensagens automatizadas ali dentro do processo mesmo. Então, são alguns insights aí, né, que eu queria já trazer, que eu acho bem interessante, que muita gente às vezes não está olhando para isso, né, automatizar pequenas etapas do processo, e tem gente que ainda está na planilha, daí eu nem vou chegar nesse ponto, que eu acho que já está na hora de mudar logo, né. Para a gente ir também para os nossos pros finalmentes, né, para a parte mais de fechamento aqui, vamos falar de erros, né, vamos falar dos tropeços, eu gosto de falar um pouco também daquilo que a gente erra, e a gente erra bastante, né, não adianta a gente querer trazer o princípio, né, o objetivo desse podcast é sim contar história, é falar um pouco do que a gente faz no dia a dia, mas um ponto que, para mim, principalmente, eu aprendo muito é ouvindo os erros dos outros, até para eu evitar, né, ou até mesmo corrigir o mais rápido possível. E falando, então, de erros, né, dificuldades que vocês já tiveram, mas falando não só de produto, mas de liderança ou até mesmo na estratégia da empresa. Eu queria que o Felipe falasse e depois também a Sari aí na parte operacional. Cara, eu acho que o principal aprendizado que a gente teve, que eu até considero um erro e que eu sofro muito até hoje com a Futuriza, foi não ter intensificado a adaptação da empresa para o global. Porque assim, desde o começo a gente tinha o propósito de lançar a empresa global, tanto que o nosso site é em inglês, a plataforma é em inglês, a gente nem fez em português. Só que, cara, não é só isso, entendeu? No final das contas. E aí o que aconteceu? A gente tinha esse propósito, mas a gente não conseguiu, de fato, executar isso. Então a gente acabou indo para o modelo tradicional e falando com as empresas do Brasil, primeiro as de mais perto, só que, cara, quando tu olha para as IAs que estão sendo lançadas e que estão escalando mundialmente, todas elas nascem global, elas lançam mundialmente, qualquer pessoa entra, qualquer pessoa usa. Então, assim, no desenvolvimento de produto,
Isso é muito difícil, porque principalmente quando tu tem uma visão ali empreendedora de startup, de tu fazer acontecer, porque realmente são muito, tem que ter uma certa robustez, né? O mercado internacional, ele não aceita muito bem MVPs como a gente faz aqui no Brasil, né? Usa metade aqui, metade ali, a gente quebra o galho. Então, assim, isso foi uma coisa que eu enxergo assim que foi um erro não ter olhado com mais carinho para isso, porque a gente tinha o propósito, queria executar, e aí o que aconteceu? Agora a gente está tendo que meio que refazer a estratégia, né? Então, a gente entrando em imersão de internacionalização, a gente está com o primeiro cliente internacional aí, que é uma marca de moda lá de Chicago, e que a gente está usando como case, mas foi meio que dar alguns passos para trás, né? A gente teve que parar, não, cara, a gente tem que olhar agora para o global, né? Então, isso foi uma coisa que, cara, eu sofro muito, assim, porque a gente teve o insight, era parte da estratégia, mas a gente não conseguiu executar, a gente se perdeu no caminho, assim. Foi tipo, vamos fazendo isso, fazendo aquilo, e não conseguiu, de fato, executar bem, né? Que é o que o tema merece. Mas, cara, bola pra frente. A gente hoje sabe desse erro, vai consertar e vai usar esse case aí inicial, esses treinamentos de internacionalização, porque é até algo, para mim, é um desafio pessoal, né? Pô, já tive startup, já trabalhei, mas, cara, nunca internacionalizei uma empresa. E na Futuriza, desde o começo, desde o D0, a gente pensou, não, essa empresa é global, ela tem que ser global. Então é um desafio pessoal e que, cara, eu estou estudando muito para fazer acontecer. Mas eu queria ter antecipado isso, né? Não deixado a coisa se espalhar para depois ter que parar e reunir tudo. Mas acontece. Faz muito sentido, né? O importante, acho que o erro é que nem a gente fala, né? Errar, todo mundo vai errar. O importante é não parar no erro, né? É topar numa pedra e bola pra frente, vamos resolver e vamos seguir, né? E na parte de operação, teve já algum erro, alguma coisa assim que tu, poxa, isso aqui acho que a gente podia ter evitado, né? Ou enfim, algo que tu acha que seria interessante pro pessoal também evitar, né? Acho que, assim, o maior desafio que a gente teve, que beira um erro, assim, né? Acho que erro nosso de superestimar nossa capacidade de entregar, né? Toda startup eu acho que tem isso. Você tem que ter a coragem, né, para vender e para entregar, mas no início a gente tinha muita dificuldade, assim, de entender realmente o que o cliente precisava e o que a gente conseguiria entregar. Vou te dar um exemplo. O cliente chegava para nós, falava, precisa de um lote, 300 fotos em 2 semanas. A gente entrega, a gente consegue. Chegava na hora, a gente via que a forma que a gente ia ter que fazer era muito diferente do que a gente tinha mapeado lá no início, né? E aí, durante todo esse processo, aprendendo a fazer como a gente não teria imaginado antes, e aí tempo, renegocia com o cliente. Então, assim, a gente pegou clientes muito queridos, né, que entendiam o nosso lado, entendiam essa necessidade de desenvolver, de aprender, da IA tá mudando e tudo mais. Mas a gente precisou muitas vezes renegociar esses prazos, precisou muitas vezes contratar mão de obra extra para conseguir entregar, porque demorou realmente para a IA chegar nessa rampagem que está hoje, né? De evoluir rápido mesmo. Então, no início, a gente quebrou a cara algumas vezes, assim, de pegar o projeto, matar no peito, falar que ia entregar. E no fim das contas, ali, estourar prazo, estourar orçamento, para conseguir entregar o que a gente achou que ia ser super mais fácil, sabe? Seria subestimar né, não subestimar, às vezes, o esforço, né? Tu achar que é tudo a mesma coisa e... Sim. A gente também, hoje nem tanto, né? Principalmente antes, quando eu trabalhava com projetos, então o projeto era muito comum, né? Tu pegava um projeto principalmente de 6 meses, 1 ano, dificilmente tu vai acertar, né? A maioria tu erra, né? E até por isso que quando eu comecei a GoFi, eu já comecei trabalhando com Scrum, metodologia ágil, né? Usando o Kanban também, porque foi onde, na época, eu já estava buscando metodologias para a gestão de projetos que fossem melhores, né? E aí, quando eu me deparei com o Scrum, mudou totalmente a forma de pensar, né? Mas é maturidade, acho que o próprio Scrum, ele fala muito isso, né? Tu vai errar, só que tu tem que aprender rápido e corrigir rápido, né? Errar rápido, de preferência barato. Exatamente. Eu falo muito isso para a equipe, né? Aqui dentro, ninguém é julgado pelo erro. Só pelo fato de não... Seria julgado se não tentasse de novo, né? Fazer de uma maneira melhor. Então, a gente
fala muito assim, errou, beleza, vamos corrigir, vamos achar uma forma de evitar para não acontecer de novo e vamos pegar o que a gente aprendeu para fazer melhor e cometer erros diferentes agora, né? A gente, falando de erros, né, um que eu vejo que a gente já cometeu alguns, né, mas em questão de plataforma, como a gente tem uma estrutura que ela é um SaaS, um software como serviço, né, então, às vezes de lançar uma funcionalidade sem testar melhor antes, subestimar, né, e aí entra subestimar as coisas. Achar que, não, a gente tá bom aqui em desenvolver o produto, vamos liberar, testou 2, 3 coisas e já tá bom. Pela ânsia de entregar, porque muitas vezes a gente prometeu um prazo para o cliente que a gente não ia poder cumprir, né, e aí aquele negócio: "Não, vamos entregar para não perder o prazo". Mas eu acho que nesse ponto, muitas vezes vale a pena então tu chamar o cliente, falar assim: "Ó, não conseguimos entregar por causa disso, disso e disso, mas a gente vai conseguir entregar daqui uma semana, daqui tal dia, e a gente tomou a decisão, né, de não liberar, de não entregar, porque senão eu ia te entregar uma qualidade ruim ou até mesmo derrubar o sistema, então o impacto ia ser grande". Na maioria das vezes, né, que eu tenho de experiência falando com o cliente nesse sentido, eles vão entender, né, e vão ser compreensivos nesse ponto. E vai ser muito melhor, tu vai evitar uma dor de cabeça lá na frente, né. Mas a gente já fez muito disso também, de atropelar o processo, de querer e dizer que entrega e depois não entrega, né. Acho que realmente é um bom ponto aí que Faz parte do risco, mas, cara, a gente enxergou muito como oportunidade, né? Porque a gente tinha certeza que a IA ia evoluir, ia ajudar a gente nesse processo. A gente tinha um time capacitado que poderia mergulhar a fundo e foi o que a gente fez. Então, assim, olhando para o nível da dor, né, e principalmente a relação de como o cliente externalizava aquilo, foi algo que a gente abraçou assim de tipo, cara, a gente não pode largar o osso, entendeu? A gente não pode largar o osso porque vai vir uma solução e, cara, a gente tem que ser o primeiro, a gente tem que estar preparado. E, cara, foi o que aconteceu com a gente, assim. A gente ficou muito tempo tendo que montar time de refinamento, gente para ficar refinando foto, que hoje, cara, é um botão, a gente gera 300, entendeu? Então, esses fluxos que a gente criou, cara, foi tudo com base nessa insistência, né? De tipo, cara, vamos fazer acontecer, porque os clientes enxergam aquilo ali como um problema, a gente consegue otimizar. Então, pô, até quando a gente teve esse case recente, cara, da coleção completa com IA, né, que a gente lançou, pô, foi ali meio que saiu um peso, acho, das costas de todo mundo, assim, do time, porque foi a primeira vez que a gente realmente, cara, conseguiu entregar de fato o que a gente prometia, no sentido de processo, né? Porque, beleza, a qualidade lá, ao final, a gente já entregava, mas ninguém sabia os bastidores de como a gente entregava. Mas essa foi a primeira que a gente entregou, de fato, cara, com a proposta de fluxos automatizados de IA para geração de mídia em volumetria. Ou seja, 500 fotos, 2.000 fotos, 3.000 fotos. Então, cara, foi o primeiro caso e aí foi muito legal, assim, porque a gente enxergou que valeu a pena o desespero, a espera, o trabalho incessante em cima, porque a ferramenta está evoluindo e, cara, quem tiver antenado, quem for o primeiro, vai se dar bem, né? um all-in, né, quase que um all-in. Quase um all-in. Isso é uma coisa que eu acho que muito interessante, que é, muitas vezes tu vai ter que abrir mão de qualidade por velocidade, ou assumir riscos, né, para entregar e se diferenciar também, porque senão, se tu esperar tá tudo pronto, todo mundo vai estar com aquilo na mão já, né, para entregar, então você já não é mais um diferencial, né. Eu gosto muito do MVP, a experiência do MVP, e eu tenho lembro de acho que é um vídeo, é uma foto que tem o cara dentro da máquina ali, entregando o cafezinho, né. Pra mim aquele ali é emblemático, assim, bem, porque no final das contas é isso, tu cria uma casca, né, que normalmente é o site ali, uma coisa apresentável, e por trás às vezes não, muitas vezes para o cliente não importa mesmo da forma que tu tá fazendo, ele só quer saber o resultado final, né, então, principalmente no começo, e é uma dica que já fica, né, para quem tá começando, tá criando MVP, tá criando uma startup, né, independente se é de tecnologia ou não, porque hoje startup é uma empresa em teste e validação, né, começa rápido aí, erra rápido e corrige rápido também, né. E quanto antes chegar em cliente também, né, porque é uma coisa que a gente, mais um erro que eu lembrei que para mim, assim, foi, acho que a gente perdeu muito tempo em produto, desenvolvendo o produto
em vez de fazer isso. Em vez de logo botar lá o site no ar, começar a captar os primeiros clientes, ou leads interessados, pelo menos, e entender o que a gente estava fazendo, a gente primeiro esperou o produto, sei lá, 90% pronto ali, e para daí começar a testar em cliente, aí validar o negócio. E aí foi quase um ano nisso. Então a gente perdeu muito tempo, por mais que a gente já, né, tinha muita noção do produto, que ele não era um produto 100% inovador, já existiam outros no mercado, era mais o conceito e a interface que era focado na inovação, mas a gente podia ter colocado isso para rodar antes, então isso se estendeu muito o processo. Esse é um erro que eu realmente não gostaria que ninguém cometesse, e eu falo muito quando o pessoal vem com, eu tô com uma ideia nova, ou eu tô, já comecei uma empresa, falei, já está tentando vender para alguém? E quando a gente lança funcionalidade nova, principalmente quando é algo mais disruptivo, algo que não é uma pequena melhoria, primeira coisa, a gente vai testar com os clientes, principalmente os que pediram, né? Então, tá aqui, às vezes tá no dev ainda, tá ali no alpha, né, na versão interna, e a gente já disponibiliza um link para o pessoal testar. A gente lançou agora a parte de portais também, para construir os portais que unificam as solicitações de vários processos num único lugar. E aí a gente liberou já para alguns clientes que estavam pedindo, né, como prioridade. Aí o pessoal deu ok. A gente fez ainda mais umas correções e liberou. E tá perfeito? Para mim ainda não tá. Tem muita coisa que a gente pode melhorar. Só que já tá lá, já tá atendendo uma necessidade e a gente já tá coletando feedback para melhorar. Muitas vezes a gente vai para uma linha e entrega, não, agora tá perfeito. Daí quando chega no cliente, não era isso que eu tinha pedido, não era bem isso que eu precisava, então perdeu só tempo e dinheiro, né? Tem uma frase do cofundador do LinkedIn que eu gosto muito, que é: se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, tu demorou demais para lançar. Então, cara, essa eu sempre levo para a vida. Verdade, muito boa frase mesmo. Bom, e a gente falou também já aí de alguns erros, né, e acertos também, obviamente, né, mas e de dicas, né, o que a gente pode deixar, dicas, e aí pensando dicas em questão de livro, hábito, porque a gente sabe, a gente falou ali no início, né, de qualidade de vida, não é só operação, processos, quais livros ou podcasts ou até mesmo hábito que vocês acham importante para quem também é empresário, é gestora e está começando aí nessa... Boa, cara, tem duas coisas assim que para mim é crucial, assim. Primeiro, tu ouvir pessoas que construíram algo, porque hoje tem muita gente falando, né? Tipo, empreendedor de palco, a galera que fala de temas e tal, e eu sempre, cara, dou a dica de filtrar muito esses conteúdos e tu favorecer realmente as pessoas que construíram algo, porque, cara, se tu sabe que aquela pessoa passou por aquilo, uma fase parecida contigo, tu vai ter algo para aprender com ela, mesmo que seja outro segmento, entendeu? Hoje, cara, eu gosto muito até de mentorar outras startups, falar com outras startups, mesmo que seja segmentos totalmente diferentes, porque tu aprende modelos de negócio, tu aprende hacks, tu aprende processos novos, então isso é um dos pontos, assim, né, tipo, ter essa troca, usar muito do ecossistema para trocar com outros empreendedores. E outro que para mim, assim, é crucial e que virou até uma receita de bolo, assim, eu posso falar, cara, essa é uma receita de startup de sucesso. É a intensidade que eu comentei, né, de tipo, pô, eu vejo muita startup, cara, que, passa uma semana e não aconteceu nada. Pô, se tu tem uma startup, cara, e tu não termina o teu dia com um marco relevante de tipo, pô, hoje eu falei com um investidor, ou falei com uma marca grande, ou fui num evento, gravei um podcast, cara, se tu não terminou o teu dia com um marco desses, tu tá executando errado, entendeu? Numa vida de uma startup que quer escalar, tem que acontecer. Então, essa intensidade é muito importante, e jogar isso na vitrine também, porque é isso que mostra que tu tá preparado e que tu é um founder diferente, né? Lá na Futuriza, cara, tem uma parábola que eu uso bastante, que a galera até já tá de saco cheio, ela até é ligada ao Silvio Santos, não sei se foi ele que falou, mas é a história a diferença do ovo do pato e do ovo da galinha. Tu já ouviu essa? Não. Não. Imaginei que não.
cara, o ovo do pato, ele é maior, mais nutritivo, mais barato, mas por que todo mundo só come o ovo da galinha? Cara, ninguém sabe explicar, né? E a explicação é simples, cara, porque o ovo de pato, o pato esconde o ovo quando ele coloca. Ele vai lá no meio do pasto, coloca o ovo lá escondido, e aí o que acontece? O ovo choca, ou algum predador come, e a galinha não, ela bota o ovo e cacareja, ela avisa todo mundo que, cara, eu botei um ovo, eu botei um ovo. Então, assim, eu levo isso muito para os negócios, né? Às vezes, pô, é uma conquista pequena, uma coisa pequena que tu fez no teu dia a dia, mas se tu leva isso para vitrine, cara, tu incentiva o teu time, tu cria uma cultura de fazer acontecer, entendeu? Mesmo que seja uma coisa lá, o financeiro fez uma automação. Cara, a gente tem a cultura de tu joga lá no grupo onde está todo mundo. Eu fiz uma automação, olha que legal, entendeu? Então essa cultura, cara, é muito boa e provocar, estar na vitrine, principalmente numa startup, faz toda a diferença, assim, porque tu tem que partir do princípio que, cara, ninguém confia em ti e ninguém te conhece, entendeu? Então, primeira coisa que tu tem que ganhar é confiança, e para ganhar confiança tu tem que mostrar essa autoridade, tu tem que aparecer, tu tem que provocar as reuniões. A Sari até teve um caso legal do Summit recentemente, né? Se quiser até contar, cara. Pode ser. Vou ter que revelar meu segredo. Mas é o famoso quem não é visto não é lembrado, né? A gente sempre tem essa mente e toda oportunidade que a gente tem, que a gente encontra, a gente aproveita. Nós estávamos no Summit. No mesmo mês a gente já tinha participado lá do Rio Innovation Week, já tinha aproveitado bastante, né, para fazer um marketing lá. Mas não tinha tido nada de assessoria de imprensa, nada de cobertura do evento, nada nesse sentido. Já no Summit aqui, a gente estava ali nos stands do Sebrae, e aí, fazendo pitch, conversa, né? Passou muita gente no stand, foi um evento muito bom. Quando olho pro lado, uma câmera e o repórter entrevistando uma startup do lado. Eu bati lá do lado dele e falei, ô querido, você tá cobrindo o evento ou você tá contratado? Dele, não, tô cobrindo o evento. Falei, então, você vai entrevistar uma empresa? Qual que é a tua ideia aqui? Daí ele falou, não, vou pegar uma startup só. E ele já estava entrevistando essa. Eu falei, não pode ser duas. Aí ele, tá, mas onde é que você tá? Eu falei, tô aqui do lado. Você dá 2 passos pro lado, você chega ali na Futuriza. Daí ele olhou, olha, a reportagem é curta, não sei se vai dar tempo de encaixar vocês. Eu falei, não tem problema. Passa ali que a gente dá um jeitinho. Daí ele foi, achei que ele não ia vir. No fim ele foi, pediu pra fazer o pitch, gravou a Futuriza e a gente passou na Globo, no jornal da tarde da Globo, ali por volta das 5. Então, assim, foi uma oportunidade, né, que surgiu na hora. Que foi provocada, né? E às vezes a gente acha, a oportunidade, cara, tem que aparecer, eu tenho que embarcar na oportunidade. Cara, tem que provocar, tu tem que ir atrás daquilo que quer. Intencional. Então, cara, esse foi um caso legal. Eu lembro que no dia eu tava falando com uma pessoa e essa pessoa olhou pra mim, cara, tem alguém do teu time dando entrevista. Daí eu falei, cara, é normal, é isso aí. Todo mundo é protagonista, toca a ficha. Foi bem legal. Então, essa é uma dica que eu dou, assim, cara, nessa intensidade de estar na vitrine, ouvir as pessoas certas, né, que construíram, tipo, tá dentro dessa cultura de desenvolvimento, de escala, de tecnologia, porque no final das contas é isso que faz a diferença, cara. Eu vejo nitidamente, assim, as startups que ficam patinando ou que morrem e as que estão evoluindo. Então, para mim, isso virou receita de bolo, assim. Show, muito bom. Querem deixar mais algum complemento antes da gente finalizar? Não, cara, só agradecer a oportunidade, né? Eu acho que é muito legal ter essa oportunidade, principalmente para discutir sobre processos e até sobre empreendedorismo, inspirar outros empreendedores, né? Porque eu sei que tem muita gente que ouve e que tá com a ideia na gaveta lá. O cara, Sim. pô, às vezes trabalha como CLT, tá naquela, é seguro para mim. Então, toda vez que tem a oportunidade, cara, eu particularmente gosto muito, porque é um momento de a gente trocar ideia e contar um pouco dos erros, dos acertos, né? Abrir a cozinha Aprender junto. dos bastidores aí, do que é construir uma startup. Mas, cara, é muito legal. E com parceria com a GoFi aí é melhor ainda. Então, quero agradecer, pessoal, muito mesmo de ter vocês aqui. Já faz um tempo que a gente tinha conversado, né? E agora chegou a oportunidade. Agradecer principalmente por vocês, não só por estarem participando do podcast, mas também por ter vocês como parceiros na GoFi, né? Acho que é bem bacana
ter clientes que estão numa jornada parecida com a nossa, né, de construir um produto, de trazer esse produto aí, trazer uma relevância para ele, trazer resultados, né, no final das contas é isso que é o propósito que a gente leva desde o começo, né. E quero agradecer a todos os ouvintes, né, todo mundo que está acompanhando a gente, vai acompanhar depois aí no YouTube, no Spotify também, né, nas redes sociais, então a gente vai estar aí divulgando. E também quero convidar vocês para assistirem, né, os demais episódios, então a gente tem aí estamos no segundo episódio, né, a gente deve continuar aí mais outros episódios pela frente. E também quero convidar todo mundo que tem uma empresa, está querendo escalar, crescer e ter mais resultado, a testar e ver como a GoFi pode resolver aí o seu dia a dia, né, através de processos automatizados, gestão, indicadores, ter mais resultado e mais controle no final das contas. Bom, convido vocês a acessar o nosso site, curtir o podcast, comentar também, deixar sugestões, outros convidados ou até mesmo outros assuntos que a gente pode estar trazendo para cá. E é isso, pessoal. Agradeço vocês, agradeço a todos os nossos ouvintes e até o próximo episódio.